Meus caríssimos companheiros, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Ademilson, pastor da Assembleia de Deus em Ituberá, estado da Bahia. Venho através deste vídeo trazer uma palavra de reflexão aos pastores, aos obreiros em geral, em relação às nossas eleições. Como tenho ouvido discussões nos grupos sobre às vezes a falta de posicionamento dos nossos líderes nas igrejas. Alguns eu entendo que por formação um tanto deficiente lá do passado, porque se convencionou dizer que política é do diabo. Política é coisa de homens. A política pode ser um instrumento para o mal, mas não significa que a política seja diabólica. Pessoas podem ser diabólicas, a política não. Não falar de política é ignorância, é falta de conhecimento, é despreparo e insegurança. Eu falo de política nos púlpitos com a maior tranquilidade. Geralmente as pessoas que se opõem na igreja, que são contrárias, são desobedientes, rebeldes, petistas, esquerdistas, despreparados, pessoas que não têm estrutura. Eu entendo que nós, pastores, temos que nos preparar, estudar, e defender valores e princípios. Seria absurdo esperar que pastores ignorem o fato de que defender pautas cristãs, defender valores e princípios fosse algo absurdo em cima de um púlpito. Nós precisamos parar de alienação, pastores. Nós precisamos estudar mais, orar mais, ter mais vigilância e sensibilidade. Nosso presidente, pastor Valdomiro, fala de política. Pode ser que alguém não goste e torça o nariz, mas pastor Valdomiro é uma pessoa que tem decência, tem dignidade e honradez, e é um homem que tem uma vida ilibada. Ele fala e eu também falo. Podemos até divergir de um ou outro pensamento, porque isso faz parte da democracia, mas há respeito. E nós entendemos que ele é uma autoridade espiritual. Políticos também são autoridades. E a Bíblia ensina, os senhores devem já ter lido, na carta do apóstolo Pedro, que as autoridades são ministros constituídos por Deus. Mesmo aqueles que nós não gostamos ou não apreciamos, eles estão lá por permissão de Deus. O voto é a arma que todo cidadão brasileiro tem para utilizar, para definir as suas opções e suas escolhas. Não falar em política nos púlpitos da igreja é ignorância. Me desculpe se você não gostar do meu posicionamento. Se quiser discutir comigo no privado, falar comigo no privado, pode ligar para mim. Eu vou esclarecer aos senhores o que seja realmente política. Em todas as igrejas por onde eu passo, eu conscientizo a igreja. Agora, eu não faço politicagem. Eu não peço dinheiro a políticos. Eu não me vendo ao sistema. Eu tenho isenção e autonomia para fazer o que é certo, o que a Bíblia me autoriza a fazer. Nós estamos em uma guerra espiritual enorme. E nesse dia 30 de outubro, senhores, é preciso falar, e falar com segurança. Se há alguma dificuldade por parte de alguns líderes, que então delegue a algumas pessoas que com certeza na igreja deve ter capacidade para falar sobre o assunto. E agora no segundo turno, já declarei na igreja, inclusive na reunião de membros ontem, respeitando inclusive a autoridade do nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira, debaixo da autoridade dele. Irmãos, nós apoiamos a CM Neto e o presidente Bolsonaro. E quem me considera como pastor, por favor, siga a nossa orientação. A orientação da nossa convenção, a orientação minha como pastor da igreja. Pastores, os senhores precisam falar isso. Precisam ensinar a igreja. Não há nenhum demérito e não há nenhum erro por parte dos pastores em mostrar o verdadeiro papel do cristão na sociedade. Nós não estamos dentro de uma bolha, nós somos cidadãos brasileiros para exercer o nosso direito livre de cidadão de se expressar, de ir às urnas e escolher os seus representantes. E nós temos um lado sim, o lado da família, o lado dos valores, o lado do princípio. Defender Lula ou se omitir também é pecado. É preciso, nesse momento, os pastores que estão em cima do muro sair de cima do muro e se posicionar. Lamento profundamente que ainda existem pastores que estão vivendo uma idade média com a mente fechada e não conseguem lidar com assuntos tão necessários.
Acordem, senhores, nós estamos no século XXI e é preciso compreender as mudanças para não sermos arrastados para o fosso. E esta eleição será definitiva para ver de que lado nós estamos. A igreja já está sendo perseguida antes mesmo deles chegarem ao poder. Imagine se eles forem eleitos. Então eu espero, estamos em campanha de oração aqui na igreja e estamos orando para que Deus tenha misericórdia do nosso país e que os pastores abram os seus olhos e incentive e oriente os irmãos a votar da forma correta. Espero que vocês entendam. É uma palavra de alguém que está preocupado e muito com a situação do nosso país. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês. Mesmo que vocês não tenham, nem todos, talvez, apoiado ou aprovado nossa fala, mas eu estou tranquilo do dever cumprido de me posicionar. Eu espero que nós possamos ter dias melhores na presença do Senhor, mas aquilo que é possível fazer, eu não vou transferir a outros a responsabilidade. Um grande abraço, fiquem com Deus e esperamos que o Senhor nos oriente a fazer o melhor em prol da nossa nação e da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.